Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim 77. Episódio 5, a Carta de Barnabé, o documento misterioso que revela a leitura cristã mais antiga do Antigo Testamento. A Carta de Barnabé é um dos textos mais surpreendentes e intensos do cristianismo primitivo. Ela não é uma carta no sentido moderno do termo, nem é um tratado teológico formal. A Carta de Barnabé é um manifesto, um grito, uma visão profundamente cristã das escrituras hebraicas, escrita em um período de transição, quando a Igreja ainda buscava compreender como interpretar o Antigo Testamento à luz da revelação de Cristo. Este documento é uma janela para a alma intelectual e espiritual dos primeiros cristãos, revelando como liam, entendiam e viviam a fé nos primeiros anos após os apóstolos. A autoria é atribuída tradicionalmente a Barnabé, o companheiro de Paulo mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas a maior parte dos estudiosos modernos, com base linguística, histórica e estilística, considera improvável que o autor seja o Barnabé bíblico. O texto provavelmente foi escrito por um líder cristão, provavelmente da região do Egito, entre os anos 80 e 120, embora alguns defendam data ainda mais antiga. Independentemente da autoria exata, o documento é profundamente apostólico em espírito e ecoa a coragem, a ousadia e a clareza dos primeiros discípulos de Cristo. Para entender a Carta de Barnabé, precisamos imaginar a tensão que existia no cristianismo primitivo. A Igreja, formada inicialmente por judeus, vivia o impacto da expansão gentílica. Muitos convertidos não tinham as mesmas tradições e a relação entre Antigo e Novo Testamento ainda estava em construção. A destruição do templo em Jerusalém no ano 70 também gerou uma grande crise. Como entender as Escrituras quando seu centro litúrgico havia desaparecido? Como interpretar Moisés, os profetas e os Salmos em um mundo transformado pela vinda do Messias? É exatamente aqui que a Carta de Barnabé entra. O autor deseja demonstrar que todo o Antigo Testamento não é sobre rituais, sacrifícios ou símbolos judaicos, mas sobre Cristo. Ele afirma que desde o princípio Deus falou de maneira espiritual e não literal. Para ele, as leis alimentares, os sacrifícios, o sábado, a circuncisão e todas as práticas rituais tinham significado simbólico. Seu objetivo é mostrar aos cristãos que a verdadeira interpretação das Escrituras está na chave espiritual revelada por Jesus. A carta possui um estilo provocador. O autor não mede palavras. Ele afirma que a tradição judaica literal errou ao interpretar a lei e que o sentido espiritual é o verdadeiro sentido revelado por Deus. Ele lê o Antigo Testamento como uma unidade profética que aponta diretamente para Cristo. Por isso, interpreta a circuncisão como símbolo de pureza, os alimentos proibidos como metáforas de comportamentos morais e o sábado como imagem do descanso escatológico no reino de Deus. Um dos trechos mais impressionantes da carta é a interpretação da cruz. Para o autor, a cruz estava profetizada na letra Tal da língua hebraica, uma letra que nos tempos antigos tinha forma semelhante a uma cruz. Essa leitura, extremamente antiga, revela a criatividade hermenêutica da Igreja primitiva, que via símbolos de Cristo escondidos em toda parte da Escritura. A carta também contém uma das mais antigas referências cristãs ao tema da regeneração e da nova criação. O autor insiste que Deus está fazendo todas as coisas novas e que os cristãos são chamados a viver como um povo separado, distinto, santo. Sua visão é radical, destemida e profundamente comprometida com a interpretação espiritual das Escrituras. Em sua parte final, a Carta de Barnabé apresenta a famosa doutrina dos dois caminhos, que também aparece na Didaquê. Essa seção descreve com clareza o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho da luz é marcado por humildade, amor, misericórdia, paciência, pureza e caridade.
O caminho das trevas é marcado por idolatria, arrogância, violência, injustiça e egoísmo. Essa dualidade ética moldou profundamente a catequese da igreja primitiva, formando gerações de cristãos para a santidade. A carta teve ampla circulação nos primeiros séculos. Ela aparece no Códice Sinaíticus, um dos mais antigos e importantes manuscritos da Bíblia. Isso revela o alto valor que a Igreja atribuía a esse texto. Ele não se tornou escritura canônica, mas foi usado como leitura edificante em inúmeras comunidades cristãs, especialmente no Oriente. Do ponto de vista teológico, a Carta de Barnabé é uma obra de transição. Ela reflete a luta da Igreja para afirmar sua identidade distinta, para interpretar as Escrituras sem depender do templo, para ver Cristo no centro da revelação e para formar uma comunidade santa e renovada. É uma obra ousada, intensa, por vezes dura, mas extremamente rica. Ela nos mostra a fé cristã em seu estágio inicial, ainda em formação, ainda viva, ainda pulsante. O legado da Carta de Barnabé permanece até hoje. Ela nos lembra que a fé cristã nasceu de uma interpretação profunda e espiritual das Escrituras. Nos lembra da coragem dos primeiros cristãos para afirmar Cristo em todas as coisas. E nos lembra de que o caminho da luz, embora estreito, é o único caminho que conduz à vida. A história da Didaquê é uma das mais fascinantes da cristandade antiga. Seu nome significa ensino, e por quase 2000 anos, esse texto permaneceu envolto em mistério. A Didaquê não é apenas um documento antigo. Ela é uma janela aberta para o coração pulsante da igreja primitiva, uma espécie de manual de instrução para cristãos que viviam entre o final do primeiro século e o início do segundo século da nossa era. E o mais impressionante, muitos estudiosos acreditam que seu conteúdo ecoa ensinamentos que remontam diretamente aos apóstolos. Para compreender a importância da Didaquê, precisamos imaginar o cenário da primeira geração cristã. Naquele período, o cristianismo estava se espalhando por Israel, Síria, Ásia Menor e muitas regiões do Império Romano. As comunidades surgiam rapidamente, mas ainda não existia um Novo Testamento completo e organizado como temos hoje. Havia cartas circulando, tradições orais, memórias vivas dos apóstolos e a constante necessidade de ensinar convertidos recém-chegados como viver a fé cristã. É nesse contexto que surge a Didaquê. Escrita entre os anos 50 e 90, talvez antes mesmo da morte dos últimos apóstolos, ela é um dos mais antigos documentos cristãos fora da Bíblia. Seu conteúdo é profundamente prático, direto e pastoral. Ela ensina como viver, como rezar, como jejuar, como receber missionários, como discernir verdadeiros mestres de falsos profetas, como celebrar o batismo e a Eucaristia e até como escolher líderes para a comunidade. A Didaquê começa com uma expressão poderosa. Existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Esta abertura revela sua preocupação central, formar cristãos verdadeiros, maduros espiritualmente, conscientes de que a fé não é teoria, mas vida vivida. O caminho da vida, ensina a Didaquê, é amar a Deus e amar ao próximo. É perdoar, abençoar os que perseguem, compartilhar o que se possui, honrar a vida e rejeitar todo tipo de mal. O caminho da morte, por outro lado, é marcado por idolatria, violência, egoísmo, ódio e corrupção moral. Estes ensinamentos ecoam diretamente as palavras de Jesus registradas nos Evangelhos. É possível que partes do texto representem uma forma primitiva de catequese usada pelos apóstolos ou por seus discípulos mais próximos. Isso torna a Didaquê uma fonte preciosa para entender como os primeiros cristãos compreendiam e aplicavam os ensinamentos de Cristo no cotidiano. A seguir, o documento se volta para instruções litúrgicas. A Didaquê descreve como deve ser o batismo,
recomendando que seja feito em água corrente sempre que possível. Caso não houvesse água corrente, poderia ser em água morna ou fria, por imersão ou derramamento. Também prescreve o jejum antes do batismo, mostrando a seriedade da preparação espiritual. Sobre a oração, a Didaquê apresenta a versão mais antiga e direta da oração do Pai Nosso usada em contexto comunitário. Ela manda que os cristãos orem 3 vezes ao dia. Isso revela uma disciplina espiritual profundamente enraizada na tradição judaica e incorporada naturalmente na vida cristã. Quando fala da Eucaristia, a Didaquê oferece um testemunho inesquecível. Ela descreve orações de ação de graças, expressando a vida como fruto da videira de Davi, uma referência clara ao Messias. A linguagem eucarística da Didaquê é poética, simples, mas profundamente enraizada na memória viva da ceia do Senhor. Ela também faz uma advertência poderosa: somente os que estiverem batizados podem participar da Eucaristia. Essa regra mostra que a disciplina sacramental já era estabelecida nos primeiros anos da Igreja. Depois, a Didaquê entra em um dos temas mais fascinantes e pouco falados da vida cristã primitiva: como receber profetas itinerantes, mestres e pregadores. A igreja era jovem e vulnerável. Havia muitos que viajavam ensinando a fé, mas também havia falsos profetas, enganadores e aproveitadores. A Didaquê estabelece critérios claros. Se o profeta pede dinheiro para si mesmo, não é verdadeiro. Se permanece mais do que 3 dias na casa de alguém, não é autêntico. O verdadeiro profeta não pede nada, e sua vida confirma seu ensino. Essa seção do documento é de valor histórico incalculável, porque revela os desafios sociais e espirituais reais enfrentados pelas primeiras comunidades. Finalmente, a Didaquê termina com instruções sobre a escolha de líderes, mostrando que as comunidades deveriam eleger bispos e diáconos dignos, mansos e honestos. Também fala sobre vigilância espiritual e a necessidade de estar pronto para a vinda do Senhor. O final do documento possui ecos claros da pregação apocalíptica de Jesus, mostrando que a esperança escatológica era uma parte essencial da fé da Igreja. A história da Didaquê é ainda mais surpreendente quando descobrimos que, durante muitos séculos, ela foi considerada perdida. Era citada por autores antigos, mas nenhum manuscrito sobrevivia. Até que, no ano 1883, o metropolita Filoteu Briennius encontrou um manuscrito completo em um mosteiro de Constantinopla. Foi uma das maiores descobertas patrísticas da história moderna. A Didaquê ressurgiu como um tesouro esquecido, revelando ao mundo a prática viva da fé cristã no seu período mais primitivo. Hoje, a Didaquê é estudada em seminários, universidades e centros de pesquisa. Ela é fonte de reconstrução litúrgica, antropológica, espiritual e histórica. É o documento que nos mostra como era a vida real dos primeiros cristãos. Não o cristianismo idealizado, mas o cristianismo vivido, concreto, comunitário e profundamente espiritual. A Didaquê permanece como um manual para toda geração que deseja voltar às raízes, compreender a fé cristã em sua forma mais primitiva e viver o caminho da vida como os primeiros discípulos do Cristo ressuscitado.